Trazer descanso pros cansados, dar a notícia de um fardo leve. Abra comigo, por favor, no livro de 1 Reis. Nós já estávamos nele ontem, no livro de 1 Reis, só que agora nós vamos dar sequência. Nós vamos ler o capítulo 13, o início do capítulo 13. E a palavra do Senhor nos diz assim: eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá para Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar, pronto para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens que queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal que o Senhor falou: eis que o altar se partirá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: prendei-o! Mas a sua mão, que estendera contra ele, se secou, e não podia torná-la a trazê-la para si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como antes. Somente até aqui, nós lemos 1 Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 6. E eu quero convidar você a estar atento a essa palavra. Eu quero orar primeiro. Senhor, torna o nosso coração cativo à tua palavra. Não permita, Senhor, que nenhuma distração nos roube essa semente. Que a restituição que o Senhor está promovendo na igreja nesses dias, ela possa, Senhor, ser completada. Ela possa ser concluída, meu Deus, e que nada possa roubar. Senhor, todo espírito de distração, todo espírito de confusão, seja derrubado agora do nosso meio em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam abertos, atentos e selados pelo Espírito da graça, para que haja entendimento, absorção, discernimento daquilo que o Senhor há de promover, daquilo que o Senhor há de ministrar nos nossos corações. Eu agradeço assim, Senhor, pelo ensino da tua boa palavra, pura e genuína em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Só fazendo um breve resumo a respeito de ontem. Jeroboão foi um rei profetizado. Ele era um rei legítimo. Ele foi declarado pelo Senhor. O profeta Aías profetizou o reinado dele. O povo aclamou, se agradou daquele homem. Aquele homem veio para restituir, restaurar o reino que estava corrompido por causa da decadência espiritual de Salomão. E ele começa muito bem diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor tinha declarado a respeito dele. Mas, infelizmente, ele amou mais a si do que a vontade do Senhor. Ele amou mais o seu reino do que aquilo que Deus queria promover na nação. E então ele comete o pecado de idolatria. E o interessante que nós destacamos aqui na palavra de ontem é que ele prestava cultos. Tinha Deus, tinha altar, tinha sacrifício, tinha adoração, tinha incenso, tinha todos os elementos de um culto, tinha tudo para ser um culto. Porém, era abominação a Deus. E o que o Espírito nos chamou a atenção para esses dias é que os nossos cultos, eles não agradam mais ao Senhor, da forma, do modelo que nós estávamos cultuando. Isso não estava agradando ao Senhor. Por isso que ele parou os cultos. O Senhor, com essa pandemia, ele não parou o mundo, ele parou a igreja. Só que a igreja é a vida do mundo. Então, se nós paramos como igreja, o mundo consequentemente para comércio, para lazer, para entretenimento, para todas as atividades, sejam elas comerciais, físicas, materiais.
porque o Senhor estava parando a sua igreja. O Senhor parou a igreja para ouvir ao Senhor. O Senhor parou a igreja para trazer um ajuste. Como dissemos, o objetivo não era punir, não era castigar, mas era consertar o que havia se perdido, o que havia se rompido de uma aliança que deveria ser perpétua, e é da parte do Senhor, mas não da parte do homem. E por isso a igreja, ela está sendo chamada para voltar ao Senhor, e a noiva está sendo chamada para voltar ao noivo. E é por isso que nós estamos aqui, imbuídos, dedicados na aplicação dessa verdade, para que as escamas caiam, para que o discernimento venha, e que o Senhor tome para si novamente a sua noiva, das mãos de reis caídos, de Jeroboões que têm se corrompido nesses últimos dias. Então, feito esse resumo, se você quiser saber com detalhes tudo que foi falado, corre lá na live de ontem. Mas hoje, por enquanto, fica aqui, porque nós vamos falar de restituição. O tema dessa mensagem é: que culto é este o vosso? Que culto é este que nós estamos prestando? Que tipo de adoração é essa que nós estamos fazendo? Por que que Deus não se agradou de nós e nos parou, e nos estagnou, e nos estacionou? E nós vamos entender agora o plano, o projeto de Deus. Amados, o texto que nós lemos é um basta do céu a respeito do reinado de Jeroboão. Não só Jeroboão estava em pecado, mas todo Israel pecou com ele. Porque o povo estava acostumado a seguir a liderança. O povo estava muito treinado a seguir aquilo que os seus reis estabeleciam. O povo já tinha tido Saul, Davi, Salomão e agora Jeroboão. Então o povo estava acostumado a seguir o que o rei falava. E quando o rei se corrompeu, o povo se corrompeu junto. Mas o povo tinha conhecimento da vontade de Deus. O povo tinha a escolha de não seguir o rei. Tinha a escolha de não se corromper. Mas o povo não fez essa escolha. Por isso, o Senhor veio. E ele veio através de um homem. A Bíblia não diz o nome desse homem. A Bíblia diz apenas que era um homem de Deus. Sem identidade, sem nome, sem autopromoção. E o que eu aprendo com isso, amados? Que o Senhor está levantando ministérios escondidos. O Senhor está levantando os anônimos. O Senhor está levantando os improváveis para confrontar um reino caído pela idolatria através da palavra viva. Através da palavra verdadeira. Não com críticas e apontamentos. Não. O Senhor não está levantando homens para pegarem uma marreta e dar nas colunas da igreja para destruir a igreja. Não está levantando homens com espadas para cortar a orelha. Não. O Senhor está levantando homens anônimos, de menor expressão, os escondidos de detrás das malhadas, para confrontar e trazer juízo e esperança, trazer restituição e justiça ao povo de Deus. Josés de Arimateia estão sendo levantados nessa última hora para guardarem o corpo morto de Jesus, porque ele vai ressuscitar. E eu creio que quando o corpo morto ressuscitar, será para a honra, para a glória e o louvor do nome do Senhor. O Senhor não te chamou para criticar a igreja. O Senhor não te chamou para bater na igreja. O Senhor não te chamou para operar a igreja. O Senhor te chamou para trazer a palavra, para manifestar a palavra. Nós fomos chamados nessa última hora, sem nome, sem placa, sem denominação, para anunciarmos o evangelho do reino. E foi isso que este homem fez. Vindo de Judá, ele vem e anuncia a revelação do alto. Ele confronta um sistema idólatra pela palavra da verdade. Só a verdade cura, liberta e opera a salvação em meio à idolatria. Porque o que é idolatria senão uma mentira? Então não adianta eu pregar meias verdades para expulsar o espírito de Jeroboão, para expulsar o espírito idólatra do meio do nosso povo. Eu preciso pregar a verdade. Doa em quem doer, eu preciso pregar a verdade. E então aquele homem chega diante do altar. Jeroboão já estava pronto para queimar incenso. Ele ia começar o culto dele. Jeroboão estava prestes a começar um culto. Então vem um homem de Judá, chamado homem de Deus,
e diz altar, altar. É preciso profetizar aos altares nessa última hora. Amados, como homens de Deus, que estão sendo levantados nessa geração, nós precisamos clamar ao altar da idolatria. O altar que primeiro existe dentro de nós e depois o altar que manifestamos fora de nós. Os nossos cultos nada mais são do que reflexo dos nossos lares. Os nossos lares nada mais são do que reflexo dos nossos corações. É preciso derrubar primeiro um altar aqui dentro e depois derrubar o altar aqui fora. Você não pode entregar nada a Deus aqui fora que você já não tenha entregado a Ele aqui dentro do seu coração. E aquele homem diz altar, altar. Ele clama contra o altar no coração do rei e clama contra o altar em Betel e Dan. Haviam 2 altares, 2 cidades estratégicas, onde o rei tinha erguido bezerros de ouro e ali prestava cultos. Mas é preciso destronarmos a idolatria que há no nosso coração. A vaidade, a soberba, o orgulho, o ressentimento, o rancor, a mágoa. Tudo isso são sintomas de idolatria. Porque amamos mais as nossas emoções, os nossos sentimentos, do que o outro. Jesus nos ensinou a combater a idolatria. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É preciso dizermos altar, altar. Não adianta apenas mudar os nossos cultos, nossas liturgias, nossas programações. Ah não, agora nós não vamos mais fazer congresso, vamos fazer conferência. Não, nós não vamos mais cultuar dentro da igreja, agora nós vamos fazer lives. Para quê? O que adianta mudar aqui fora se o nosso coração continua idólatra e corrupto? Corrompido? Soberbo? Egocêntrico? Não. Precisamos clamar, circuncidar os nossos corações diante do Senhor. E então aquele profeta diz, nascerá um filho da casa de Davi. O nome dele será chamado Josias. Amado, Josias significa Deus traz salvação e cura. E o que nós precisamos nessa última hora? Senão de salvação e cura. Salvação para o nosso espírito e cura para a nossa alma. Salvação para a igreja e cura para as emoções. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Precisamos ser curados das feridas que nós mesmos fizemos. Acautelai-vos dos cães, que lambem as feridas, mas não curam. Nós temos colocado para nós cães, para governarem a nossa vida, para porem a mão na nossa cabeça, para decidir o que fazemos. Nós levantamos gurus espirituais e queremos que eles sejam a referência, que eles sejam aquilo que Deus deve ser em nós. Essa era a situação, esse era o quadro de Jeroboão e de Israel. E então Deus está levantando uma geração que não vai anunciar sua própria mensagem, mas uma que profetizará o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, o nascido na casa de Davi, aquele que virá de Judá para trazer justiça e juízo a esta geração. Amados, o Senhor está levantando homens e mulheres nessa última hora para propagar o evangelho do reino, porque depois que o evangelho do reino for propagado a todas as nações, então o Senhor virá. O Senhor não virá porque nós estamos famosos. O Senhor não virá porque nós somos grandes. O Senhor não virá porque temos templos suntuosos. O Senhor não virá porque nós estamos falando de Jesus. O Senhor virá quando pregarmos o evangelho do reino. Existe uma mensagem, existe um propósito, existe um alvo. E não somos nós que podemos determinar isso. Isso é idolatria. Escolher a mensagem que eu quero pregar é idolatria. E para que aquele povo soubesse que era Deus, o profeta do Senhor diz, e eis o sinal, o altar será partido. Assim como o véu rasgou de alto a baixo, assim será o juízo de Deus nesses dias, a começar de cima. E quando eu falo de cima, eu estou falando do ponto mais alto da igreja, o púlpito. Os nossos púlpitos precisarão ser partidos. Os nossos altares que foram transformados em palcos.
As nossas pregações que foram transformadas em palestras motivacionais. As nossas adorações que foram transformadas em música secular, gospel. Tudo isso o Senhor vai começar a partir de alto a baixo. Vai começar de nós, pastores. Vai começar de nós, sacerdotes. A começar em mim, quebra os corações. A começar em nós, os altares. A começar dos nossos impérios, das nossas torres de Babel, que construímos bem intencionados para tocar o céu, para chegarmos a Deus. Estávamos bem intencionados, mas construímos para nós, não para Ele. Não para Ele. Façamos para nós uma torre que chegue ao céu. Essa é a ideia de Babilônia. Essa é a ideia de Babel. Essa é a ideia de Jeroboão. Essa é a ideia da idolatria. Façamos para nós. Mas não, o Senhor já está levantando uma geração de profetas que anunciará Jesus, e faremos tudo para como ao Senhor, e anunciaremos a mensagem dele. Não basta falarmos de Jesus se nós não estivermos dispostos a falar o que Jesus falava. Não adianta falar que Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar, se eu não disser que essa salvação é pela graça. Não adianta eu dizer que Jesus veio estabelecer um reino, se eu não disser que este reino já é chegado e está em vós. É importante falar de Jesus, mas precisamos falar o que ele falava. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoar 70 vezes 7. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Senhor, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, você sabe, guarda os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Ah, Senhor, isso eu faço desde a mocidade. Porém, falta ainda uma coisa. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e segue-me. A gente só está mandando o povo guardar mandamento. Tem culto que eles te pregam Jesus, mas no final eles te entregam as tábuas da lei e fazem você carregar um peso maior do que o mundo impunha. Porque não entende o relacionamento, só entende não entende intimidade, gozo secreto, só entende fazer. Amados, é chegada a nossa hora de proclamarmos o filho de Davi, de proclamarmos o leão da tribo de Judá. Porém, Jeroboão, ele estende a sua mão para defender o altar. O altar erguido a Deus é também sustentado por Deus. Mas todo altar levantado a ídolos precisa ser protegido pelos idólatras. Jeroboão quis proteger o altar que ele mesmo levantou, porque ele levantou o altar a ídolos e não a Deus. Nós precisamos entender que homens de Deus não defendem altares, eles restauram altares. Foi o que Elias fez. E tantos outros homens. É preciso restaurar o altar que está quebrado. O prumo está na mão de Zorobabel, diz o Senhor. E nós vamos restaurar o altar sobre suas bases. Nós não vamos ficar defendendo altares levantados a homens, a ídolos, a placas, a denominações, a emoções, sentimentos. Não. Nós vamos restaurar o altar do Senhor. Então Jeroboão manda prender o profeta. Prendei-o! Queridos, o reino que cala a voz profética será substituído pelo reino que mata os profetas. Depois de Jeroboão, nós estamos no capítulo 13 de 1 Reis. Vai ver o capítulo 15, 16, 17, 18. É Jezabel matando profetas, inclusive ameaçando matar Elias. Jeroboão só queria prender o homem de Deus. Ele foi substituído lá na frente por Acabe e Jezabel, que matavam os homens de Deus. Cuidado! Cuidado se você, que é líder, que é pastor, está tentando prender e calar a voz profética, hein? Cuidado se você tentar calar a voz profética. Seu destino amanhã é matar os profetas. E lá na frente, o Senhor vai te destituir. E Jeú vem cavalgando como louco ao seu encontro, diz o Senhor.
E para você que não é pastor de igreja, é ovelha e está me ouvindo, cuidado, hein? Cuidado, porque às vezes o profeta que nós calamos está dentro de nós. Porque não, se eu falar, eu perco meu cargo na igreja. Não, porque se eu falar isso, vou ficar de banco de disciplina. Não, porque se eu falar isso, fulano não vai virar cara para mim, não vai querer mais falar comigo. O seu compromisso não é com a igreja de fulano, beltrano e ciclano, é com a igreja de Cristo. Acorda, povo de Deus. Não cale, não prenda os profetas. Porque o objetivo de Satanás é matá-los amanhã. E quando Jeroboão estendeu a mão para matar, para prender o profeta, defendendo o altar, a palavra diz que o seu braço se secou. Deus está levantando ministérios proféticos verdadeiros, sem compromisso com a fama ou consigo mesmo, mas tão somente com a verdade. Amados, o braço seco, a mão seca, fala de ministério, fala do coração. Nós precisamos entender que coração fala das intenções, das motivações. Não é o que eu faço, é o motivo que me leva a fazer. Todo ministério que deseja defender seus próprios interesses vai secar em nome de Jesus. Todo profeta que se levanta para todo ministério, todo reinado de Jeroboão que se levanta para prender, para calar a voz profética nessa última hora, vai secar a mão, vai secar o coração. Então o altar da idolatria vai ser partido. O braço seco é o sinal que diferencia o idólatra do adorador. Mas há aqueles que não mancharam as suas vestes. Apocalipse 3, no versículo 4, vai dizer sobre eles. Tem uma turma aí que não manchou as suas vestes, que tem amado ao Senhor, que não tem as suas vidas por preciosa, mas que tem honrado o chamado do Senhor. E estes serão promovidos. Estes serão chamados, eleitos, separados para esse tempo. E então o altar se partiu, diz a palavra, e a cinza foi derramada. O altar não fala mais do coração, agora está falando do serviço. Está falando do funcionamento de cada um, de como eu presto o meu serviço. Fala do meu ministério. Muitos chegaram até aqui com grande serviço prestado e nós devemos reconhecer isso. Grandes templos, impérios, sinais, até milagres. Sim. Mas é chegado o tempo em que a fachada não vai mais poder sustentar a estrutura danificada. É chegado o tempo em que aquilo que foi feito, toda a fama, toda a estrutura, todo o império construído, não vai ser suficiente para manter de pé algo que está ruindo. Se o coração está seco, corrompido, então o altar se partirá. Não tem como fugir disso. É necessário que se parta, para que o Senhor revele quem é quem, para que o joio e o trigo sejam separados na colheita. Grandes templos, grandes operadores de milagres, grande serviço prestado, mas o serviço não vai poder disfarçar a idolatria do coração. Não é o serviço que confirma o coração, mas é o coração que deve confirmar o serviço. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que se relacionem, não apenas que servem. O verdadeiro adorador é como o filho pródigo. Ele reconhece que errou e ele volta para o pai. Enquanto isso, o filho que nunca saiu de casa também nunca adorou. Só se relacionava com o pai pelo serviço. Muitos dirão a mim naquele dia, Mateus 7, 22 e 23. Senhor, não temos nós realizado muitos milagres? Não temos nós expulsado demônios em teu nome? Em teu nome profetizamos? E o Senhor vai responder, não vos conheço. Vocês apenas eram do serviço, nunca foram da intimidade. O altar de vocês estava rachado, o altar de vocês estava cheio de cinza, de sacrifícios a ídolos. Vocês nunca foi para mim, o culto de vocês nunca foi para mim, a música que vocês cantavam nunca foi para mim. Até a esmola que vocês dão, a cesta básica que vocês dão não é para mim, tem que ir para o Facebook, para o Instagram.
Tem que ter uma selfie. O que vocês fazem nunca foi para mim. Não vos conheço. Tá, eu reconheço, foi meu nome. Mas e aí, pouco importa. Vocês apenas serviam, mas eu nunca os conheci. E nós não queremos ouvir isso, né, amados? E então, quando o rei vê o altar se partir, ele reconhece o sinal e fala, não, esse homem é homem de Deus. Não posso mais lutar contra o que Deus está fazendo. E ele vê a sua mão seca, vê o altar partido, ele reconhece que o ministério dele está... Ele reconhece que o serviço dele está sendo julgado por Deus. E então ele roga ao homem de Deus. E o pedido do rei, para que a mão dele voltasse a ser o que era. Observe, o rei não pede para que o altar seja restaurado. O rei não pede para que os cultos dele sejam aceitos da forma que eram feitos. Não. O rei pede para que a mão dele volte a ser o que era antes. E nós falamos aqui atrás, a mão fala do coração. Fala do meu ministério, das minhas intenções, das minhas motivações. O rei estava dizendo, alinha meu coração com o coração de Deus. Eu reconheço que eu estava caminhando errado. Me traz de volta. Eu quero voltar à origem. Eu quero voltar ao plano original de Deus. Interessante que, quando o Senhor falava isso comigo, eu me lembrei de Moisés, quando o Senhor manda ele pôr a mão no peito. E quando ele tira a mão do peito, ele vê a sua mão leprosa. E o Senhor manda ele colocar de novo a mão no peito. E quando ele tira a mão do peito, a mão está de volta ao que era antes. Queridos, o Senhor está nos ensinando, assim como estiver o seu coração, assim estará o seu serviço. Assim como estiver a intenção do seu coração, assim será seu ministério. Se seu ministério está sendo construído para te promover, assim será, mas grande será a sua queda. Se o seu culto está sendo para te agradar, se a sua campanha de oração está sendo para você ganhar, se os atos do culto que você está prestando está sendo para massagear seu ego, apenas pensando em você, se eu cultuo pensando apenas em mim, esse culto não vai ser agradável ao Senhor. Então o Espírito Santo é nosso. Um culto de mão seca, um culto de altar partido. Então é chegada a hora de rever os nossos corações, submeter as nossas intenções ao Espírito Santo de Deus que tudo conhece. Não devemos mais nos importar com os resultados do nosso ministério, se o nosso coração já foi exposto. Esse é o tempo de voltarmos à origem, ao plano original de Deus. Deus não quer que voltemos ao passado, pois o nosso passado não estava agradando o projeto do Pai. Não adianta um grupo se reunir para ir lá brigar, para que o toque de recolher se acabe, para que a gente possa fazer o culto no horário de antes, para que a gente possa encher a igreja como antes, porque as nossas congregações, as nossas aglomerações já não alcançavam o coração de Deus. Era tudo para nós. Nossa música prometia uma vitória com sabor de mel. Não era mais uma adoração. As nossas canções não exaltavam mais ao Rei. As nossas pregações já não eram mais de ajuste, já não eram mais de conserto, já não eram mais de aliança, de renovo, não. A gente só queria pregar, Deus vai te honrar. Deus vai te dar. Chegou a sua hora, é a sua vez. E por aí vai. E por aí vai. Deus está fazendo, e Deus está trabalhando, e Deus está, e Deus está, e Deus está, e ninguém nada. Cadê as 7 sextas-feiras para ter o caráter como de Cristo? Cadê a campanha de oração e jejum para perdoar o irmão? Cadê as orações do mundo para amar o que ele ama e odiar o que ele odeia? Cadê? Não, nós não fazíamos isso.
era tudo para nós. Venha a nós o teu reino, mas nunca, nunca queríamos fazer a sua vontade. O Senhor está nos trazendo de volta, queridos. Não podemos voltar ao passado. O Senhor não quer que a gente cultue como antes. É tempo de pararmos para ouvir o que o Senhor está dizendo nesses últimos dias. Senhor, o que o Senhor quer para a sua igreja a partir de agora? Estamos liberados para voltar a cultuar, mas vamos cultuar como antes. Estamos autorizados a cultuar novamente nos nossos templos. Mas os nossos templos voltarão a ser nossos? Ou vamos consagrá-los de verdade ao Senhor? Amados, o Senhor está nos amando. Deus não quer nos punir. Ele quer nos converter. Aleluia. Converter o nosso coração ao padrão do céu. Deus não quer nosso dinheiro, nosso ministério, nossos templos, nosso louvor, se Ele não tiver o nosso coração. Observe que a oração de Jeroboão já não era pelo altar, que ele tanto queria defender, agora era pela mão. Era o coração dele que estava exposto ali, e era o coração dele que precisava ser ajustado. Voltemos à origem, ao plano original de Deus para nós. Voltemos ao nosso chamado. Quantos pastores têm um chamado para empresário, para comerciante, e têm sofrido numa igreja que não rompe e não prospera, porque ele quer ser pastor, ele não quer ser empresário. E quantos empresários estão falindo e Deus está dizendo, cara, eu tenho um chamado para você para cuidar de almas. O que você quer aí? Não, eu quero ser empresário, porque eu quero promover o reino, eu quero patrocinar o reino. Mentira! Ele não quer voltar à origem. Há um plano original, há um propósito estabelecido desde os céus. Precisamos voltar. A irmã quer ser empresária. A irmã quer ser funcionária pública. A irmã, ela quer ser uma profissional de alto gabarito. Mas ela está perdendo os filhos dela para a internet. Ela está perdendo os filhos dela para a pedofilia, para as drogas, para a pornografia. E tudo que Deus queria é que ela estivesse em casa cuidando da família. Mas ela quer ser a bem-sucedida, a mulher moderna. Precisamos voltar à origem, porque os nossos cultos não agradam ao Senhor. Que culto é este o vosso? Que você não está disposto a cumprir a vontade de Deus? É tempo de nos humilhar, clamar, para que o nosso coração seja restaurado de toda idolatria. Há um modelo padrão que já foi determinado desde a fundação do mundo. Precisamos buscar conhecer este modelo. Conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Só que antes de Paulo escrever que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para então conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Se não tiver uma transformação na nossa mente, nós não vamos conhecer o culto que agrada a Deus. Nós não vamos conhecer o culto que Deus quer. Vamos apenas ficar fazendo, repetindo. Repetindo o mesmo erro. Agora eu faço... Os nossos cultos se parecem mais com o mundo ou com o céu? E como vamos saber qual é o padrão do céu? Buscando conhecer completamente qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e o amor de Cristo, para sermos cheios da plenitude de Deus, Efésios 3. Amados, nós não precisamos de um jeito novo de fazer o mesmo. Nós não precisamos de uma nova forma para continuar errando. Nós não precisamos de uma nova metodologia, de um novo nome. Não. Nós precisamos voltar o nosso coração ao coração dele. O nosso coração precisa bater como o coração dele no mesmo ritmo. Estamos dissonantes. Deus está dizendo A para a igreja
E nós estamos falando para todo mundo que nós ouvimos Deus dizer B. Como isso é perigoso. Um dia o boleto vai chegar. Um dia homens de Deus, que se dizem homens de Deus, vão pagar um preço alto, uma conta, uma fatura altíssima. Porque fizeram muita coisa em nome de Deus, sem ser para Deus. Precisamos acertar, pois não há mais tempo. Jeroboão entendeu isso. Jesus está às portas e espera ser cultuado ao modo dele. E nós temos ainda 2 ministrações. Nós vamos falar do modelo de Deus agora. Aqui nós queremos, pelo Espírito, identificar o que estava errado. Porque para construir algo novo, nós precisamos desconstruir o velho. Entenda, queridos, quando Elias não se tratava apenas de reconstruir um altar derrubado, se tratava de desconstruir um altar que estava erguido. Elias precisava desmascarar o altar que estava lá para Baal. Não bastava para Elias colocar um novo altar e nós teríamos apenas 2 altares. Se Elias apenas fizesse um altar ao Senhor, ele estaria ali competindo com Baal o tempo todo. Mas o que o Espírito revelou a Elias? Peça fogo. A Bíblia não diz, mas nós podemos entender dessa forma. O Espírito vem em Elias e revela a ele: peça fogo, porque eu quero desmascarar Baal. Não basta construir um altar novo, precisa destituir o velho. Precisa destruir o velho, precisa partir o velho. E o Senhor está partindo os nossos ministérios, o Senhor está partindo sua igreja, o Senhor está partindo os nossos trabalhos, o Senhor está partindo os nossos serviços, para que derrame toda a cinza de tudo que foi velho, que foi queimado ali, para que algo novo possa ser reconstruído. A começar em mim, a começar em você, a começar em nós. Eu precisava ministrar essas 2 pregações para desconstruir, desmistificar os nossos cultos no seu coração, no meu coração. Ele foi lá sondar o coração do Pai. Pai, que culto que você quer? Que modelo que o Senhor tem? O que o Senhor deseja para esses dias? Então o Espírito Santo trará para nós aquilo que o coração do Pai deseja. Não queira voltar ao passado. Volte à origem. Não queira fazer mais do mesmo. Queira mais de Deus. Eu creio que o Senhor vai nos surpreender nesses dias. Eu creio que o Senhor está falando ao seu coração, porque Ele já falou ao meu. E que assim seja, a começar em nós. Que o Senhor nos abençoe. Que a sua graça nos alcance. E que onde abundou o pecado, superabunde a graça. Os nossos cultos não serão mais os mesmos. O Senhor já rejeitou o modelo velho. E agora nós precisamos conhecer o modelo novo. O que o Senhor fez? Então eu te convido a orar comigo, a jejuar comigo, a buscar o Senhor, a orar ao Senhor, para que Ele revele o coração dEle para nós. E que assim, o nome dEle seja verdadeiramente glorificado. Não mais do nosso jeito, não mais do modo antigo, mas da forma que Ele estabeleceu. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós.